Expectativas para a safra de cana-de-açúcar 2025-26. Vamos falar sobre isso e eu te convido a acompanhar o Paracatu Rural em nosso canal YouTube. Mas inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações e, se puder contribuir com o nosso trabalho, clique no Valeu. Mercado Agrícola. De acordo com dados do CEPEA para a próxima safra sucroenergética 25-26, que se inicia oficialmente agora em abril de 2025, os principais focos de atenção de agentes do setor brasileiro estão relacionados à qualidade e à produtividade da cana-de-açúcar. Vale lembrar que as lavouras foram prejudicadas pelo clima adverso, quente e seco, ao longo do ano 2024 e pelos incêndios em agosto do ano passado na região Centro-Sul, especialmente em São Paulo. Consultorias e entidades são unânimes em apontar as consequências do clima e da queimada para a temporada. As preocupações recaem sobre o desenvolvimento da lavoura, especialmente as que serão colhidas entre abril e julho. Para falar mais sobre o que esperar da safra de cana-de-açúcar que está para chegar, nós vamos conferir um bate-papo da coordenadora do Núcleo de Inteligência da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Natália Fernandes, com o sócio-diretor do PCG Consultoria e Projetos, João Botão. Ele destaca que, embora a produtividade esteja estagnada e os custos tenham aumentado ligeiramente, a cana-de-açúcar está vivendo um momento favorável, com margens econômicas positivas, já há pelo menos 4 safras. João, vocês realizaram um evento, Expedição Custos Cana, no final de fevereiro, trazendo perspectivas, conjuntura, tanto para a safra 2025-26, como também para os mercados de açúcar, etanol. E aí eu queria que você trouxesse uma pincelada aqui para a gente, para atualizar os produtores rurais, profissionais do setor que acompanham a gente aqui pelo Suagro. Então eu queria que você começasse trazendo um pouco a atual conjuntura, o atual cenário do setor de cana-de-açúcar no Brasil. Bom, Natália, obrigado aí por mencionar e lembrar do Expedição Custos Cana. Foi um evento que foi realmente um sucesso. Para o pessoal que está nos assistindo, e quando for assistir eu já faço o convite para vir no ano seguinte, tá? A gente sempre faz no final de fevereiro, que é onde muitas empresas, muitos produtores estão fechando a questão de orçamento. Então a gente dá uma visão geral do que foi a safra passada, que ainda está para encerrar, vai encerrar agora no finalzinho de março, e também as expectativas que a gente tem para a próxima safra, que é tema hoje aqui do podcast, que é a safra 25-26. Antes só de eu falar do panorama da safra, Natália, eu gosto sempre de começar as apresentações trabalhando como referência, Então, a nossa memória curta, ela tem como uma safra espetacular, e ela realmente foi a safra 23-24, em que nós tivemos aí recordes de produtividade, recordes de preço, Então, foi uma safra fora da curva para bom. E por que eu começo com esse comentário, Porque tanto a safra passada e essa safra 25-26 que está aí para começar, o pessoal às vezes tem um sentimento que ela vai ser ruim, porque ela teve uma queda de produtividade quando a gente compara com uma memória recente. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer. Tanto a safra 24-25, em que nós tivemos uma queda de produtividade, como essa daqui, que tende a ter uma produtividade meio que andando de lado, não é que elas serão más safras, é que a referência da safra 23-24 ela foi simplesmente espetacular. Eu estou com uma cola aqui, depois a gente pode até compartilhar alguns prints com o pessoal, Nós tivemos 86 toneladas por hectare na média há 2 anos atrás. Ano passado nós tivemos 77, 78 toneladas, e esse ano aqui nós estamos com uma expectativa dessa safra ela andar de lado em termos de produção. Tá? Então, desde o final do ano passado foi um ano que as lavouras de cana, de maneira geral, elas sofreram muito, tá? Por questões principalmente de seca, mas felizmente desde o final do ano vem chovendo um volume bom de maneira geral no Centro-Sul. Então a gente espera que isso aí dê uma recuperada. Qual que vai ser o grande desafio nosso, Natália, para não estender muito em termos de produção, aqui na resposta, vai ser a estimativa dos nossos canaviais.
Porque com a recuperação das chuvas, né, no final do ano, a hora que você anda ali na beirada do talhão, aparentemente você tem uma cana com uma recuperação e uma boa produtividade. O problema são as falhas que nós temos, né, no meio da lavoura em função, de novo, novamente, dos problemas climáticos que nós tivemos na última safra. Mas assim, em termos médios, vale bem ressaltar, há uma expectativa, né, pelo menos inicial, de uma manutenção de produtividade na casa de 78 toneladas por hectare, o que de certa forma está dentro de uma média histórica do Centro-Sul. Pessoal, um ponto que vale a pena, Natália, deixar claro aqui é o pessoal tomar cuidado ao interpretar as minhas informações, né? Em diversos momentos eu falo aqui a questão da média, e lembrando que quando a gente está na média, a gente dorme com a cabeça no forno e o pé da geladeira, né? Então não necessariamente isso daí vai refletir a sua realidade. Até dos nossos próprios números aqui que compõem a média, eu estou falando aí de São Paulo, que foi uma miscelânea aí a depender da região onde você está. Estou falando do norte do Paraná, eu estou falando do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, enfim. Então assim, cuidado um pouco a hora que eu falo os números aqui, de achar que isso está acontecendo necessariamente na sua realidade ou na sua região, tá? A gente tem aí diversas situações acontecendo, eu estou falando isso aqui é uma tendência mais geral da safra. João, você comentou sobre a boa produtividade de 2 safras atrás, né? Por mais que a gente esteja falando da 25-26, que vai ter uma leve recuperação de produtividade, que você chamou até de andando de lado, de estabilidade, o que seria necessário para as lavouras brasileiras, para a safra brasileira chegar num nível similar a essa safra anterior que teve essa boa produtividade? Bom, Natália, acho que é assim, né? A agricultura, a gente tem o nosso sócio majoritário que se chama São Pedro, certo? Se São Pedro inventa de ajudar e tem um regime de chuvas bacana, como aconteceu na safra 23-24, então aí tem tudo para a gente ter uma boa safra. Então foi uma safra realmente atípica do ponto de vista climático para bom. Choveu meio que no momento certo, que foi ali na entre safra, onde a cana tem um período, né, de desenvolvimento em que a água ela acaba sendo bastante crítica. Então ali nós tivemos um volume de chuvas bom. Então acho que o principal ponto é isso. Como São Pedro não está na nossa mão, só nos resta a questão da tecnologia, né? Como que a gente norteia o uso de insumos, como que a gente investe na questão da renovação, como que a gente trabalha com a questão da renovação dos canaviais, de modo a manter uma boa idade do canavial, porque o que acontece na prática? Isso acabou acontecendo da 23-24 para 24-25. A 23-24 ela foi tão boa de produtividade que aquele canavial que você geralmente ia mandar para reforma em quinto, sexto corte, a produtividade dele no final de ciclo estava bom. E o pessoal acabou segurando porque falou assim, pô, por que eu vou plantar se ainda está dando frutos aqui, então eu vou segurar um pouco a reforma. Só que na cana, uma hora a conta chega, né? Porque uma hora a produtividade vai cair, como aconteceu na 24-25, e aí você tem um alto índice de reforma. Tá? Então, assim, como São Pedro não está na nossa mão, a gente tem que ir pelo modo da tecnologia. Então, é procurar investir em tecnologias, por exemplo, como a irrigação, trabalhar com essa questão do índice de reforma, a ponto da gente manter, né, um bom stand aí de canavial, investir em novas variedades, né, novos materiais genéticos, enfim, é tentar trabalhar para mitigar ao máximo essa questão dos fatores não controláveis que está na nossa mão. E como estão as expectativas e perspectivas para essa parte tanto de renovação dos canaviais, como também de buscar essas variedades mais resistentes? É assim, ó, em termos de renovação, eu acho que nós vamos manter agora mais ou menos num valor médio, podemos colocar assim, né? Pelo que se demonstra essa safra aqui, a gente vai meio que ficar em torno da média, como eu disse. O que está sendo, Natália, o grande desafio desta safra aqui, pelo menos até o momento, né? Muda para plantar, né? Então, se você pegar ano passado, que teve muitas áreas de muda, acabaram aí sofrendo, muitas áreas acabaram pegando fogo, o pessoal está tendo que alocar umas canas de primeiro corte, né, que você mandaria para a produção para fazer aí o plantio. Então, esse por enquanto está se mostrando o grande desafio. E aí encaixa essa questão da variedade, da sanidade vegetal, né, que tende a cair um pouquinho da qualidade. Mas é um ponto de atenção para o pessoal essa questão das mudas aí a serem utilizadas.
Uhum. E João, esse calor agora que pegou algumas regiões do Centro-Sul, inclusive, né? Ainda entre fevereiro, março, teve uma temperatura mais elevada. Afeta as safras, independente se dessa região ou também já falando um pouco dessa questão do clima atual para a safra do Nordeste? Certo. Eu vou falar a resposta do agrônomo, né, Natália? Depende. Depende da região que você estava. Algumas regiões, eu estou aqui gravando esse vídeo com vocês de Piracicaba. Aqui vem chovendo muito bem, obrigado, né? Então, se você anda nas lavouras, você tem um bom desenvolvimento aí dos canaviais. Mas outras regiões, por exemplo, você pegar ali o noroeste do estado de São Paulo, subindo ali para Dracena, que a gente tem alguns produtores ali já está uma situação um pouco mais crítica, né? Então, fortes ondas de calor, obviamente, que acabam impactando aí, trazendo um sinal de alerta, mas volto novamente. Esse clima dessa entre-safra, aparentemente, ele está se mostrando um pouco mais dentro da média do que o ano passado, por exemplo, entendeu? Então, assim, do final de 2024 para cá, o volume de chuvas ele está relativamente bacana. Então, isso tende a dar uma recuperadinha aí nos nossos canaviais. Uhum. E o cenário de custos, João? O que você considera aí como que o produtor está se preparando, né? Ou se preparou para aquisição de insumos e diante desse cenário que a gente tem aí com alguns insumos e dólar, tipo, num cenário mais incerto, o que você vê de desafios e também de estratégia do produtor, além do ponto que você citou das mudas, né? Até, Natália, eu vou até pedir uma licença para você, eu já respondo essa sua questão de custo. Eu só vou voltar numa questão de produção que eu acho que é importante, tá? Sim. A nossa produtividade, ela tende a andar de lado, mas a nossa produção de cana como um todo, ela tende a cair, tá? Porque a proporção da área de colheita, ela diminui. Como na safra 24-25 eu não consegui plantar tudo que eu deveria ter plantado em função novamente de questões climáticas, parte da minha janela de plantio ou do meu volume de plantio ele foi empurrado para essa safra aqui. Então a nossa expectativa é que, né, a produtividade em toneladas por hectare ela fique mais ou menos em termos médios na mesma casa, pelo menos os primeiros números que nós estamos vendo. Mas o volume de cana, a produção de cana tende a cair um pouquinho em função do aumento da proporção da área de plantio. Eu não estou falando que a área de cana, né, de produção de cana em si, ela tende a diminuir. Eu estou falando que a proporção entre que você planta em relação à de colheita, ela aumenta em função aí do reflexo da safra passada. Aliás, cana é sempre assim, né, moçada? É uma cultura perene, então muito da coisa que a gente espera que vai acontecer é só olhar também um pouquinho no passado recente que você consegue ter, não necessariamente uma certeza, mas alguns direcionadores, tá? E voltando daí para a tua pergunta do custo, o custo ele tende a subir nessa safra aqui. E eu acho que no momento que você fez a pergunta, você de certa forma já também respondeu, tá? O que a gente vê, não necessariamente o preço dos insumos eles tendem a subir, mas a questão da desvalorização cambial, né, como você tem um dólar mais caro, isso impacta no preço do produto que você vende, mas também impacta nos insumos que você utiliza, né? Então a nossa expectativa é que eu tenha um aumento de custos de uma safra para outra aí na casa de uns 8% aproximadamente, puxado principalmente por insumos. E quando eu falo insumos, eu posso apontar como o grande vilão disso daí os fertilizantes principalmente, tá? É eles que tendem a puxar essa balança um pouquinho para cima. Então, qual que é a minha sugestão sempre que eu estou nos momentos com produtores e em bate-papo como esse? Cara, fica antenado no mercado, né, para ter um bom posicionamento de compras. Então, se abasteça de materiais técnicos, e a CNA tem diversos aí boletins, né, que ajudam o produtor a ter isso na tomada de decisão. Uma coisa também que eu sempre falo, Natália, se a gente conseguisse também
sempre comprar barato e vender caro, ninguém estava aqui assistindo o podcast, seja lá a hora que você vai ouvir. Então, assim, não querer necessariamente só acertar no ângulo, mas é acertar no gol, saber. Eu sei que dói a gente saber, podia ter comprado um pouco mais barato, né? Podia ter vendido um pouco mais caro, mas assim, você ter conhecimento das suas informações, você ter conhecimento dos teus dados para estar aí, calcular a tua margem e ter as melhores tomadas de decisão, tá? Acho que isso aí é fundamental para o produtor. Políticas de desenvolvimento do setor sucroenergético. Em outubro de 2024, foi sancionada a Lei dos Combustíveis do Futuro, que estabelece diretrizes para a política de biocombustíveis aqui no Brasil, promovendo a produção e o uso de combustíveis sustentáveis. Essa lei beneficia, por exemplo, a produção de etanol. Os produtores de cana-de-açúcar monitoram a situação visando aumento da lucratividade a partir dessa medida. É sobre isso que Natália Fernandes e João Botão conversam agora. Sim, João, então com uma safra, né, um pouco mais cara que você colocou, a 25, 26, o produtor enfrentando esses desafios climáticos que a gente vê que impactou, né, a redução da produção, as próprias queimadas foram um pouco resultado também dessa condição, né, mais seca, e aí acabou intensificando no segundo semestre de 2024. Então o clima realmente ali afetando bastante essa produção. Uma safra mais cara, mas a gente tem outros fatores que influenciam positivamente o setor sucroenergético, a produção de cana no Brasil. Então a gente teve o projeto de lei, a Lei de Combustíveis do Futuro, que prevê aí um aumento da mistura de biocombustíveis em combustíveis fósseis. Tem alguns países produtores que tiveram redução, então incremento nos preços de açúcar no mercado nacional, internacional. Então, tanto essa política relacionada a combustível no Brasil, como outros concorrentes do Brasil aí no setor também sendo prejudicados e o preço elevado, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do mercado e o que você vê de positivo, de oportunidade e perspectiva do mercado de açúcar e etanol e que pode acabar influenciando nas decisões dos produtores rurais. Ótima pergunta, ótima colocação e ótimo lembrete, tá? O que eu quero é que vocês, depois que vocês assistam esse podcast aqui, seja na versão vídeo ou na versão áudio, eu não estou aqui falando que vai ser uma safra ruim, tá? Apesar de estar falando que em termos de produção produtividade nós vamos mandar de lado e o custo vai subir um pouquinho, a cana-de-açúcar, Natália, já pelo menos umas 4 a 5 safras vive um bom momento de margens econômicas, tá? Então, a nossa expectativa, eu estou falando de preço do Consecana São Paulo, é que fique novamente na casa de 1,20 a 1,22. Então, estou falando de 1,20 para fechamento agora da 24, 25 e os primeiros números nossos aí apontam para 25, 26, também numa manutenção de valores. Então, sim, a cana-de-açúcar vai sustentar aí boas margens ao produtor de maneira geral. Obviamente que a depender da região que você está, isso pode ser melhor, né? Isso depende de quanto você produz, de quanto você vende, né? Porque a gente sabe que tem modelos alternativos de negociação, mas assim, se você me perguntar de maneira geral, Botão, como é que tá a turma da cana, eu vou falar, está bem, tá? E tende a ficar bem, tá? Então essa é a visão de preços agora, só rapidamente para eu fechar o que a gente vive hoje. O açúcar tende a ficar de lado em dólar, mas daí o dólar sobe, então ele tende a dar uma subidinha, e o mercado de etanol ele vem aí numa recuperação de preços. Então é isso que sustenta uma boa perspectiva de preços para a safra 25-26. Agora, você colocou a questão da belíssima lei do combustível do futuro, né, encabeçado pelo nosso querido Arnaldo Jardim. Isso aí, eu acho que, sobretudo, ela vem nos ajudar na geração de demanda pelo etanol,
né? Então, assim, a gente determinar a demanda de etanol é um negócio extremamente complicado, e preço, principalmente, em função de que o etanol ele acaba sendo uma ferramenta de controle de inflação. Então, hoje mesmo, né, a nossa gasolina aí, ela acaba estando defasada em termos da paridade internacional, e isso impacta no etanol. Então, é um desafio, mas as iniciativas como a questão do combustível de futuro, eu olharia, se eu fosse um produtor, não esperando nada, não esperando resultados a curtíssimo prazo. Você vai falar, Botão, já vai vir na veia o impacto a 25, 26? Eu acho que isso é um pouco incerto. Eu acho que os frutos do combustível do futuro, eles tendem a ser mais assim, a médio e longo prazo, né? Então, a questão das misturas ali do etanol anidro na gasolina, a utilização no SAF, então acho que a gente vai colher isso um pouco mais para frente. Obviamente, né, eu estava dando umas notícias, estudando também aqui para participar do podcast de vocês, os estudos para mistura, eu acho que eles acabaram agora no final de fevereiro de 2025. Então nós vamos ter alguma notícia em breve aí, mas de novo, eu acho que para isso influenciar no curtíssimo prazo, talvez nessa safra, eu acho um pouco difícil, eu não estou falando que é impossível, mas eu olharia isso olhando uma questão mais de médio, longo prazo. No curto prazo, a nossa expectativa é açúcar andando relativamente de lado, com uma leve subida ali em função de câmbio, e o mercado de etanol, esse sim, se recuperando aí em termos de preço. Mas de novo, mensagem para você, produtor que nos assiste: vai ser uma boa safra, vai ser uma safra de formação de margem, assim como a cana vem remunerando nos últimos pelo menos 4 ou 5 anos. Tem a questão de competitividade também com o milho, né? Muitas usinas de etanol de milho, não só milho, mas outros produtos. Então tem uma questão regional também no Brasil, né? Como a gente tem a produção pulverizada e o milho também, questão logística desafiadora. Então a gente vê algumas usinas aumentando em algumas regiões, como do Centro-Oeste, e tendo uma demanda maior até para o milho, para etanol, que isso de uma certa forma acaba influenciando no mercado de açúcar e etanol, né? Sim. Esse é um ponto interessante, né? Tem muita gente que acusa o etanol de milho e coloca ele como um inimigo do etanol de cana. Na verdade, pessoal, o inimigo do etanol é a falta de consumo, é a falta de demanda, né? Ambos desenvolvem a nossa agricultura, são combustíveis aí renováveis e como você colocou, Natália, o etanol de milho, ele de certa forma chegou para ficar. Ele vai chegar no teto de saturação dele aí, se não me engano, hoje eu acho que 20 a 25% do etanol já é de milho, só que realmente ele entrou para mudar um pouco a formatação do mercado, né? Como você tem a oportunidade de ter uma produção linear, você não tem mais aqueles picos necessariamente de entre safra, ele muda. Mas assim, o que nós temos que combater é a falta de demanda, ou ao contrário, né, como eu aumento a demanda, e justamente, né, leis aí como a do combustível do futuro, em que você vai aumentar o percentual de mistura, você tende a criar novos mercados com a utilização no SAF, que é o combustível de aviação. Eu acho que esse é o nosso direcionador estratégico aí do ponto da questão do etanol, né, e até no nosso dia a dia, né, eu estou aqui em Piracicaba, uma região canavieira, em que a paridade do etanol e da gasolina, geralmente ela fica abaixo, né? Eu não gosto muito, mas ela fica abaixo ali daquela questão dos 70%, que todo mundo faz as contas. Então, muitas vezes, apesar dessa paridade estar mais baixa, o etanol estar mais atrativo, a gente vê muitas pessoas, por uma questão de educação, simplesmente lá abastecendo o carro com gasolina. Ela fala, não, eu gasto menos porque eu paro menos no posto, né? E às vezes acaba nem fazendo conta. Então, eu brinco que a gente tem que mudar um pouco a comunicação até nos postos de gasolina, tá? Não é chegar lá e falar, o etanol hoje corresponde a 67%. Não, cara, utiliza o etanol porque ele está mais barato, ele tem uma série de benefícios aqui, né? Que a gente poderia fazer um podcast só falando dele. Então, como que a gente no nosso dia a dia muda a nossa comunicação também, tá? Aqui em Brasília já nem sempre compensa, na maioria das vezes não compensa financeiramente abastecer com etanol, e a gente vê isso como um desafio mesmo, né? De tornar isso competitivo também para o consumidor e conseguir mostrar para o consumidor, independente do valor, os outros benefícios que tem.
A gente vê aí a lei do combustível do futuro incentivando a produção e a gente também precisa dessas políticas e ações que incentivem o consumo para isso ser mais sustentável no Brasil e a gente conseguir mesmo ter uma ampliação cada vez maior dessa matriz energética. João, eu vou por uma questão global agora, a gente já está quase chegando aqui no final do nosso episódio, mas eu queria ouvir a sua visão em relação a alguma oportunidade que você veja para o Brasil em relação às exportações, até com essa questão geopolítica, né? Algumas taxações Estados Unidos, por exemplo, para outros países, alguns países produtores de açúcar ainda com problema na sua produção. Se você vê alguma perspectiva positiva para o Brasil em relação ao comércio internacional? Não vejo. Porque, Natália, assim, estou falando agora num curtíssimo prazo dentro dos fatos que nós temos até hoje, tá? De certa forma, os estoques mundiais aí de açúcar, principalmente, eles estão satisfeitos, tá? A nossa safra 23-24, que ela foi muito boa, ela de certa forma entupiu o mundo de açúcar, tá? Então teve muito açúcar no mercado. Esse ano aqui a gente tende a ter o maior mix da história em termos de açúcar, porque como o preço do açúcar estava muito bom e o preço do etanol estava baixo, quem tinha a oportunidade de instalar a fábrica de açúcar, de jogar o seu mix de produção mais para açúcar, de aumentar a sua produção de açúcar, fez isso. Tá? E além disso nós temos outros grandes produtores como Tailândia, como Índia, né, sinalizando boas produções. Então eu acho que em termos de demanda o negócio fica andando meio assim de lado. Tá? E quando eu falo de lado, eu estou falando aí preço do açúcar a 18 cents por libra-peso, 19 cents por libra-peso. Pô, Botão, mas época boa era quando o açúcar estava 28. Aquilo foi uma irrealidade, né? Foi uma, como eu posso dizer, uma aberração estatística se a gente olhar, né? Açúcar a 28. Então, historicamente foi pica. É igual você falar em soja a R$180 o saco. Não é uma normalidade. Uma normalidade fica em valores mais próximos do que a gente está vivendo. Então, assim, em termos de mercado internacional, eu não esperaria na parte de açúcar grandes mudanças. Então, até por isso que a gente acha que a safra ela flutua um pouco de lado. Tá? Eu posso só aproveitar que nós estamos chegando no finalzinho, Natália, e fazer um último comentário de custo que eu esqueci. Claro. Que eu acho que é útil para o produtor. De novo, meu querido amigo, minha querida amiga que está nos assistindo ou nos ouvindo. Os valores que eu vou falar agora, né? O podcast aqui da Natália, nós estamos hoje em março de 2025, tem 160 episódios, certo, Natália? O cara pega isso aqui daqui 2 anos e acha que eu estou falando é de hoje. Então, eu vou falar números para 25, 26 aqui. Quais são algumas expectativas de orçamento que nós temos até o momento? Botão, quanto que custa plantar cana? Quando eu falo plantar, Natália, eu estou falando do preparo do solo, do plantio e dos tratos culturais de cana-planta, ou seja, tudo que eu faço até entregar a cana aí para o seu primeiro corte. Qual que é o valor que nós estamos trabalhando hoje? Em torno de 17 a 18 mil reais por hectare, com muda incluso dentro disso. Pô, Botão, eu gosto de ver sem muda. Tira uns 3 mil reais por hectare aí que você está mais ou menos dentro, tá? Então estou falando entre 14 e 15. Tratos culturais de soqueira, na ordem de grandeza aí de uns 3.800 a 4 mil reais. É isso que a gente está vendo como primeiros números de orçamento. E o custo de colheita, transbordo, transporte, apoio, enfim, quanto que custa o sistema de colheita, na ordem dos seus 45 reais por hectare. Então, assim, esses são números que eu utilizo como muito válidos, pelo menos para você ter um direcionamento inicial, né? Você só vai saber quanto que custou quando acabar a safra. Mas acho que para fins de orçamento, eu acho que esses são grandes patamares que a gente pode trabalhar. Uhum. Terminando aí, fazendo um link com o que você acabou de colocar com esses números, né, João? Dica de ouro para o produtor. A gente falou aqui sobre alguns desafios, né, relacionado à muda, custos mais elevados, a questão climática. Que dica que você daria para os produtores conseguirem, né, mitigar os riscos que estão nas suas mãos e obterem melhores resultados, se prepararem, né, para o futuro, que nem sempre o mercado vai ficar na condição que está, mas conseguir melhorar os seus resultados, margem, eficiência produtiva? Essa tá fácil, Natália. Isso se chama gestão. Eu acho que essa é a principal carência hoje do produtor rural.
questão de apontamento, questão de controle de dados. Às vezes você chega no produtor, ele confunde muito questão de custo com fluxo de caixa. Isso é fácil você pegar. Se eu chegar para o cara e perguntar assim, quanto dinheiro você tem no banco? Eu tenho X mil, X milhões, X reais no banco, mas até o final do ano eu vou ter tanto, porque daí eu preciso ter um custeio para pegar o custeio para girar a atividade. Então essa visão de fluxo de caixa, obviamente que ela é importante. O que quebra uma empresa, independente da atividade que ela for, é a falta de fluxo de caixa. Agora, cara, por que você está com esse custo? Aonde que você pode melhorar? Aonde que você pode enxergar oportunidades? Eu acho que esse é o grande desafio, tá? A gente trabalhar com ferramentas aí para ter apontamentos, porque senão você vai tomar decisão baseado no achismo, você vai ser só mais uma opinião sua do que algo que você constatou. Então assim, quando você tem dado, pelo menos, eu não estou falando que você não pode errar tendo dado também, você pode, mas pelo menos você se baseou em alguma coisa para tomar a decisão. Então essa é a sugestão que eu sempre dou para os produtores, e aí o programa Campo Futuro ele encaixa como uma luva nisso, né? Com ações para diferentes cadeias aí muito importante, é você, né, ter informação para se basear e tomar as suas decisões. Eu acho que é nisso que o produtor tem que ficar ligado. Porque assim, né? 2 anos atrás choveu bem, aí ano passado choveu mal, esse ano está chovendo mais ou menos. Cara, se a gente pegar historicamente, nós temos aí picos climáticos, isso sempre vai acontecer. Agora, como você, do ponto de vista de gestão, se comporta para reagir a isso daí, eu acho que aí está o grande diferencial do pessoal que vai bem na atividade. E aí, né, João, agora você deixou a bola para mim. Eu aproveito para fazer o convite para esses produtores rurais que querem melhorar o seu processo de gestão, entender como que pode ser feito esse controle de custos, dos seus indicadores, para que procurem as federações de agricultura e os sindicatos, porque o projeto Campo Futuro vai começar a ir a campo a partir do final de março, mas fica alguns meses indo a campo, visitando as regiões tanto no Centro-Sul quanto no Nordeste, reunindo com produtores para levantar esses custos. E essa é uma oportunidade mesmo dos produtores participarem, estarem presentes, levarem suas dúvidas e entenderem como que funciona esse fluxo, depois ter uma planilha e várias análises que são geradas aí em parceria com vocês do PSEG. Então fica já o convite, a oportunidade para vocês que nos acompanharam até aqui, poderem se informar e procurar, ficar de olho no site da CNA e também estar aí com a equipe da CNA e do PSEG durante os levantamentos de custos de produção. É isso aí. E sem contar, né, Natália, que isso forma uma base de dados muito bacana para que vocês, né, como uma entidade aí que defende as causas dos produtores, também tenham as suas ações, né? Porque como é que faz vocês aí para fazer as suas tomar decisões, defender as causas, se ali você não tem um levantamento de informações na ponta, né? Então, assim, é super importante o projeto Campo Futuro aí para o produtor. Isso aí. Se você quer ouvir a voz de Deus, então adore-o. Em outras palavras, agradeça por ele ser parte da sua vida e por estar interessado nos pequenos detalhes da sua vida. Agradeça a ele por responder suas orações. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos seus planos, eu o adoro. Texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 2, parte A. Deus dá a você uma visão. Deus te dá um sonho. Você sabe o que Deus quer que você faça. Por isso, agora agradeça a Ele por estar respondendo sua oração. Isso faz parte da adoração a Deus. O que eu quero que você faça é que pare de enxergar suas orações apenas como se fossem um monólogo e comece a vê-las como o que elas verdadeiramente são, um diálogo com Deus. Oração é uma conversa com Ele. Deus escuta você quando ora e Ele te responde quando você faz questionamentos. Ele quer falar com você todos os dias. Se você fielmente falar com Deus cotidianamente ao longo do dia, isso irá revolucionar a sua vida. Agora, você não pode ouvir a Deus enquanto não o conhecer. E há 3 níveis em conhecer a Deus: reconhecimento, conhecimento e amizade. Você pode estar no nível de reconhecimento. Você sabe que Deus está lá, mas não o conhece realmente. Ou talvez esteja no nível do conhecimento. Você conhece Deus um pouco, porém não o conhece muito bem. Deus quer que você viva no nível da amizade. Ele quer ser seu amigo e quer que você seja amigo dele.
Deus quer que você fale com Ele a todo momento e o ouça através da sua palavra. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.